Grande acabou a temporada, a pré-temporada lá em Orlando. E em relação a esse jogo e também a toda a pré-temporada, o que você pode tirar de positivo? Primeiro vamos falar do jogo. Sim. É o seguinte, eu não gostei da atuação do Flamengo diante do Orlando City, mas para mim não é para criar nenhum desespero, até porque a gente está falando de uma pré-temporada. Bem início de temporada. Por exemplo, Fabrício Bruno errou no gol do Orlando City e vai ficar crucificando um zagueiro? Sim. Claro que não, nada a ver. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Flatube, pessoal. O canal estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão. Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vamos trazer várias informações nesse vídeo, né? Preparação do Flamengo, como foi em Orlando, né? Contratações, né? As principais novidades do Flamengo, né, pessoal? Então, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, o canal SBT Rio Sport, né? Link na descrição, vale a pena vocês ir lá e acompanhar. Flamengo encerra a sua preparação em Orlando, né? Agora foca no Campeonato Carioca. Tá chegando contratações, né? Vina, né? Já tem a questão de Vina. Léo Ortiz pode ser o próximo a assinar contrato aí, quase tudo certo. Então, pessoal, é muita notícia boa, né? Peço aqui a você, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, né? Então é isso, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final, que no final, se vocês não acompanhar, vocês vão perder as principais notícias, né? Vamos trazer contratações, o melhor das notícias do Flamengo, você só acompanha aqui. Então é isso. Sem enrolação, acompanhe o vídeo até o final e no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. Aconteceu numa pré-temporada. Dito isso, lado positivo dessa atuação aí, que eu não gostei. No primeiro tempo, acho que o Flamengo até foi bem durante 30 minutos, foi até quando conseguiu fazer o gol, numa boa jogada do De La Cruz. De La Cruz fez uma excelente jogada, não só com a bola nos pés, na movimentação. Depois ele achou o Varela pela ponta direita. E o Varela, que foi muito bem, que não é o forte dele, indo ao ataque, conseguiu fazer um cruzamento perfeito, rasteiro para o Pedro. E o Pedro a gente já conhece, em uma finalização ele conseguiu botar a bola na rede. No segundo tempo, o time caiu muito de produção, até porque o Tite fez muitas alterações, o Gabigol não entrou muito bem, na verdade ele não entrou bem, a verdade é essa, jogou mal, não conseguiu finalizar gol, o Bruno Henrique também ainda longe de ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece, sem arrancada, sem velocidade, mas também não dá para julgar porque o Tite acabou tirando os homens de armação e isso prejudica demais os homens de ataque. De maneira geral, dá para tirar proveito aí o lado positivo, por exemplo, a gente pôde ver o Tite como ele pretende armar o time. Ele tirou o Luiz Araújo do time e colocou o De La Cruz. E a gente pode ver que o De La Cruz não vai atuar aberto pela ponta direita como é o Luiz Araújo. Ele vai flutuar muito mais pelo meio de campo. O próprio Tite já havia indicado isso. Então, de maneira geral, achei positivo esse jogo do Flamengo, embora o resultado não tenha sido uma vitória, mas deu para ver que o Tite vai precisar ajustar muita coisa ali no setor defensivo. O próprio Pedrosa estava mencionando aqui em off que é um time vulnerável, eu concordo com ele, precisa fazer alguns ajustes, mas é um time que ainda vai sofrer alteração. Por exemplo, o Vinha, na minha opinião, vai entrar no lugar do Ayrton Lucas, ainda tem uma possível contratação do Léo Ortiz. Então, de maneira geral, acho que o Tite dá para tirar muito proveito desse amistoso aí. 3 perguntas para você. 3? Esse pensamento do De La Cruz pode ser pensando talvez uma possível ausência, às vezes, do Arrascaeta? Outra pergunta, Varela foi bem? Mais uma pergunta, por que você achou vulnerável? Vamos lá, primeira pergunta, De La Cruz, ele tem capacidade de jogar em qualquer parte do campo, não só na ponta direita, mas também pelo meio, flutua muito bem. Ontem, por exemplo, eu não achei, no sábado, né, eu não achei o Arrascaeta que ele fez uma grande partida, achei muito apagado em relação ao que é o Arrascaeta, e o De La Cruz conseguiu tomar as rédeas dessa função. Então ele é um jogador que vai ser um coringa no bom sentido, porque às vezes a gente fala, o coringa que o cara faz todas as funções, e muitas vezes ele não consegue fazer bem nenhuma. Ele não, ele faz bem todas. Então ele foi uma baita contratação do Flamengo. Sobre o Varela, acho que é um lateral, como eu já falei pro Vene aqui, na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um lateral direito do calibre, por exemplo, que está contratando o Vinha, mas a gente tem que ser justo e elogiar quando tem que elogiar. O Varela fez uma boa partida ontem, tanto na parte ofensiva, na parte defensiva ele sofreu um pouco também, mas porque teoricamente ele precisa de uma recomposição maior. E aí não é um problema do Varela. Quando você só tem o Eric Pulgar no meio campo, o Flamengo fica vulnerável. Isso não é um problema do Tite atual, isso é um problema do Flamengo desde o ano passado, porque fica só o Varela, ele libera o Gerson, e a gente comentou aqui, o Gerson tem jogado de meia porque ele joga melhor de meia, só que isso é uma questão de função. Por exemplo, eu vi muita gente, o Orlando City. Gente, o Orlando City é melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. É um teste decente para o Flamengo no início de pré-temporada. Então não tem desespero por conta do empate. É um time decente e o Flamengo enfrentou uma equipe que conseguiu lesar o Flamengo nesse tipo de situação. Eu vejo a equipe vulnerável pela característica dos jogadores que estão em campo, mas isso tudo vem do ajuste. Ele vai precisar recuar um pouco mais o Gerson, ele vai precisar do De La Cruz se dedicando um pouco mais, ele vai precisar, por exemplo, o Vinha marca muito melhor do que o Ayrton Lucas, não tem nem comparação em relação a isso. O próprio Varela pode melhorar nesse sentido e
a recomposição do ataque também. O Everton Cebolinha vai ter que voltar mais. O Pedro, que é uma característica dele, ele não é um cara móvel, ele não faz pressão alta quando ele tá no ataque, então ele vai ter que melhorar nesse tipo de situação também, para que o Flamengo, quando enfrente realmente equipes que são do calibre do Flamengo, não sofra tanto. É isso que eu tenho Não que sei se o Pedrosa e a Fernandinha vão concordar comigo, mas quando a gente diz aqui time vulnerável, é quando tá sem a bola. O problema do Flamengo é quando está sem a bola. Com certeza. Porque quando tem a bola, os jogadores sabem o que fazer. É um problema antigo, né, gente? É um problema antigo. E eu acho que o Tite, ele tira proveito dessa pré-temporada em relação a isso. Porque confirma aquilo que aconteceu no fim da temporada passada. Mas como era no decorrer da temporada, não tinha como o Tite tentar ajustar isso de maneira correndo. Como agora está no início do ano, eu acho que o Tite tem que correr para ajustar isso. Porque é um problema nítido do Flamengo. Quando está sem a bola, o Flamengo é um time totalmente vulnerável. E sobre o Varela, eu senti o seguinte, sem o Luiz Araújo, ele vai mais ao ataque. Com o Luiz Araújo, ele segura mais, porque o Luiz Araújo consegue fazer essa recomposição defensiva melhor que o próprio De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz no meio é já pensando na ausência do Arrascaeta. Sabe por quê? Fisicamente, o Arrascaeta não vai aguentar. Verdade seja dita, para mim é craque, é gênio, ele é muito inteligente, mas fisicamente isso aí já está comprovado. O Arrascaeta não consegue aguentar a temporada inteira. Eu também acho. Ele não vai aguentar 50 jogos. Não esquece, não vai. Há quanto tempo que o Arrascaeta não faz 50, 60 jogos decentemente, de forma regular? Então a gente comentou isso, tem 2 anos que o Arrascaeta não é um jogador confiável fisicamente. Arrascaeta em sequência, ele não termina partidas, fica 90 minutos em campo. É muito difícil isso acontecer. Ô, Vene Casagrande, o Fabrício Bruno fechou a renovação, Droniceu, isso? Fechou a renovação, ele assinou a renovação, inclusive lá em Orlando já. Ele renova o contrato dele até dezembro de 2028. Isso acontece para dar uma valorização salarial a um jogador que tinha um dos menores salários do atual elenco e era um jogador titular. É considerado extremamente importante, embora o Flamengo esteja tentando a contratação de um outro zagueiro, que deve ser o Léo Ortiz. E também teve sondagens de clubes do exterior e aí o Flamengo foi e acertou a renovação de contrato dele. Então ele fica aí no Flamengo pelo menos até dezembro de 2028. Para mim, um acerto. Parabéns à diretoria do Flamengo. Se a gente pensar na última temporada do Flamengo, Pedrosa, e como foi irregular e diversos problemas, né? Isso foi até refletido na ausência de títulos para esse time do Flamengo, que é um time tão poderoso, mas a gente sempre vai livrar o nome do Fabrício Bruno, que sempre foi um cara muito regular na temporada e destaques até quando o Flamengo não ia tão bem. Sem e quando dúvida. A gente falava dessa vulnerabilidade defensiva do Flamengo. Muitas vezes ele se desdobrava, né? Fazia papel de 2 funções, de 3 funções, principalmente quando o Flamengo jogava sem o Pulgar, ele muitas vezes dava o combate. Eu acho que o Fabrício Bruno é muito bom zagueiro, essa renovação é pra lá de merecida. É um cara veloz, é um cara que faz bem a recomposição, é bom na bola aérea também, vira e mexe, faz seus golzinhos, às vezes atua até como lateral direito quando o Flamengo tá com bola, porque ele tem essa qualidade técnica, então acho que foi um acerto do Flamengo. Se o Soares disse que ele foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro, quem é a gente pra criticar? Ô, Vene Casagrande, mais um drone seu, e aí é uma mistura de Flamengo, que ele é do Flamengo, Mateuzinho, com o Botafogo, que é um time interessado nesse lateral direito. E o Corinthians também. Também. Como é que tá esse drone? Vamos contextualizar. A gente pôde ver que o John Texel estava lá assistindo ao jogo do Flamengo contra o Orlando City ao lado do Rodolfo Landim. Ele não foi lá por acaso apenas para assistir ao jogo do Flamengo. Ele foi lá para tentar a contratação do Mateuzinho. E ele apresentou a proposta ao Rodolfo Landim ao Flamengo de 4 milhões de euros por 60% do atleta. O Flamengo gostou da oferta, aceitou, só que o Mateuzinho, ele está dando preferência, não só o Mateuzinho, também os empresários jogadores estão dando preferência ao Corinthians. E por vários motivos. 2 deles, vamos lá. Primeiro, o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança. Então seria um sonho pessoal do pai do Mateuzinho ver o Mateuzinho vestindo a camisa do Corinthians. Segundo, ele ficou treinando lá no CT do Timão durante uma semana. Então, ele ficou com a vontade de jogar no Corinthians. Então, ele dá preferência ao Corinthians. O Corinthians já igualou a oferta ao Flamengo, ou seja, a oferta é a mesma do Botafogo, só que o Flamengo está dando prioridade ao Botafogo, porque entende que a forma de pagamento é melhor e também tem a boa relação do John Texel com o Rodolfo Landim. Não custa nada lembrar que o Rodolfo Landim quase vendeu o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação com o John Texel. E está nesse impasse agora. O Flamengo prefere o Botafogo. O jogador está dando preferência ao Corinthians. E aí eu não sei qual vai ser o desfecho dessa novela. Ô, Pedrosa, e a gente entende o Flamengo preferir o Botafogo, e aí a gente está tirando a rivalidade regional de lado e colocando na mesa a boa relação do John com o Landim. E quando a gente fala de boa relação, a gente fala de 2 caras pensando em dinheiro. Antes do Pedrosa falar, eu posso falar só mais um ponto? Fala. Para contextualizar também. A boa relação Flamengo e Corinthians também existia. Tanto é que o Marcos Braz foi na posse do atual mandatário do Corinthians.
Porém, essa boa relação está azedada por conta justamente do Mateuzinho, da nota oficial emitida pelo Corinthians, criticando o Flamengo e botando a culpa do Flamengo pelo negócio não ter dado certo. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco. Mas Desculpa, esse era o Pedro. ponto que eu tá ia certo, trazer. pô. Porque se você tem um cara que vai lá treinar, aparece até no vivo do Corinthians, já tá com a camisa do Corinthians e volta, não é porque ele acordou e quis voltar, é porque deu um problema na relação entre Flamengo e Corinthians. Sim. Então, a gente vai entender nessa negociação quem vai ter a maior força. E o Flamengo pensando na garantia de receber o dinheiro do Botafogo. Porque o Botafogo acabou sendo na praça visto como um clube, ultimamente, que tem uma boa negociação, em que ele vai lá e paga, em que ele resolve financeiramente as suas questões. Eu acho que o maior prejudicado dessa história toda, dessa falta de profissionalismo, foi o Mateuzinho. Porque quando um atleta verdade. vai fazer uma transferência, ele se prepara mentalmente, ele vê casa, ele vê onde ele vai morar, ele comunica a família, a gente tem que lembrar que esse cara tem família. Então quando o Mateuzinho veste a camisa do Corinthians, ele vira a chave e fala assim, olha, agora eu sou o jogador do Corinthians. Aí do nada o negócio não dá certo por falta de profissionalismo do Corinthians, por falta de profissionalismo do Flamengo, que não conseguiram se acertar. Aí volta o Mateuzinho, daqui a pouco aceita uma proposta para um rival direto e o Mateuzinho fica nesse limbo. Então eu acho que tudo isso é muito ruim pro atleta. E eu vou ser sincero, não acredito que o Flamengo vai fazer isso, porque tá muito claro que essa diretoria visa dinheiro. Agora, o lado do jogador tinha que ser ouvido. O Flamengo tinha que fazer de tudo pelo atleta que é ativo do clube para poder fazer a vontade do Mateuzinho. Não porque, meu Deus, o Mateuzinho é maravilhoso, espetacular, mas é ter um pouco o lado humano. Eu achei sacanagem o que fizeram com ele. É verdade, eu também. E também o lado do Botafogo de entender. Se for escolhido ele chegar no Botafogo, como vem esse jogador? Como vem a cabeça dele? Perfeito, esse que é o Jogadores ponto. não são máquinas, Esse que é o eles ponto. não são... ele é uma máquina, ele vai jogar aqui, ele vai jogar... Não, ele tem que estar se sentindo confiável, confortável, ele tem que querer. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, não só pelo Flamengo, mas também pelo Botafogo. E ainda tem um detalhe, ele jogou sábado. Sim, no contra o expressinho Portuguesa. ali do Flamengo, no malvadinho do Flamengo. Como que eu vou criticar o Mateuzinho que ele não treinou com esse time? Ele treinou com o Corinthians, gente. Exato, Então, exato. assim, Não. como que eu vou criticar? Foi assim, joga aí. E a cabeça dele nem deve estar ali no Flamengo mais. imagina. A verdade seja dita. Ele vai definir o futuro dele. Pois é. Isso é muito sério. Eu acho que o Botafogo deveria olhar pra esse eu lado. O que também adianta você trazer um jogador que não quer jogar no seu time? Olha aqui, falar em Botafogo, meu fogão venceu o Sampaio Corrêa. Nação flamenguista. Flamengo volta dos Estados Unidos aí, né? Na sua pré-temporada. Uma vitória e um empate na bagagem, né? Esse último jogo aí o Flamengo não foi bem. O Flamengo não conseguiu ficar com a bola. Na defesa, muito vulnerável, né? A defesa muito vulnerável. Como sempre, né? Vem acontecendo nesses times do Flamengo. Acho que desde 2021 a defesa do Flamengo bastante vulnerável. E recebeu algumas críticas, né? Mas tá no começo da temporada. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que relevar isso, né? Alguns jogadores falharam individualmente. Varela, né? Que inclusive fez boa partida. Fabrício Bruno também falhou. Teve alguns lances, né? Que Fabrício Bruno recuperou ali, já próximo da finalização da equipe adversária. Mesmo saindo atrás, ele conseguiu recuperação. Fabrício Bruno, que vale aqui destacar que renovou o contrato até dezembro de 2028, né? Vale destacar aqui que um dos piores salários desse atual time do Flamengo, né? É uma vergonha, né? Jogador titular absoluto do Flamengo. Então o Flamengo não pensou duas vezes, renovou. Eu acho que fez mais do que certo, né? E um jogador que vem recebendo algumas críticas aí, pessoal, nesse início de temporada é Arrascaeta. Arrascaeta não vem fazendo boas atuações, né? Claro, a gente fica um pouco de medo, né? Porque eu acho que é o jogador que o Flamengo, o torcedor flamenguista, deposita mais expectativa. É o jogador que a gente, quando pensa num jogador para decidir, que chama a responsabilidade, é Arrascaeta, né? Mas também a gente tem que relevar porque está início de temporada. Tite ainda está ajustando a sua equipe, né? Principalmente porque chegou algumas peças aí no meio campo. E o Flamengo quer ajustar isso, Tite quer ajustar isso, né? Alguns jogadores que estão sendo criticados, eu vejo aí bastante nas mídias, nas redes sociais, setorista do Flamengo, né? Fazendo críticas a Gabigol e a Bruno Henrique, né? Principalmente devido ao último jogo, né? Mas fica complicado, né, pessoal? Um exemplo que eu vou dar aqui.
Pedro joga no primeiro tempo, né? Aí tá servindo o Pedro. Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, tá municiando, né? Que chama, né? Abastecendo o Pedro no ataque, né? Tudo bem, né? Pedro fez gol, né? Teve algumas outras oportunidades. Aí no segundo tempo sai Arrascaeta, sai Gerson, sai De La Cruz, aí entra Gabigol, Bruno Henrique, mas aí, pessoal, é diferente, né? Quem é que vai abastecer esses caras aí? Bruno Henrique, principalmente Gabigol. Não tem aquele cara, né, pessoal? A verdade é essa. As críticas eu até entendo. Gabigol não conseguiu fazer uma finalização. Bruno Henrique não conseguiu dar aquela arrancada, né? A finalização também. Mas tem que relevar, pessoal. Porque uma coisa é você jogar do lado desses caras aí, né? Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, né? Que é o caso de Pedro, né? E uma coisa é você jogar sem esses caras, né? Então, as críticas, a gente tem que saber medir as críticas, né? Sobre Arrascaeta, né? Arrascaeta hoje é titular absoluto no Flamengo, mas na seleção uruguaia ele é reserva, né? Muito disso porque o treinador lá prefere De La Cruz no seu lugar, né? De La Cruz é titular absoluto, né? Vale destacar que na seleção uruguaia ele joga na mesma posição. Já no Flamengo não, né? Tite pretende usar De La Cruz flutuando, né? Pelos 4 cantos do campo. Não quer ele numa posição fixa, né? E quando De La Cruz está em campo, aquele setor direito aí, o meia que cai pela direita, é quem vai ceder o canto, né? Geralmente é Luiz Araújo, né? Gerson joga um pouco mais recuado, né? Vale destacar aqui que mais uma vez, né? Um poucos jogos, né? Já tá se adaptando, né? Isso aí eu sempre dizia aqui que De La Cruz ia se adaptar fácil, né? O estilo de jogo do Flamengo. Até porque são jogadores de qualidade, jogadores de seleções, principalmente da seleção uruguaia, né? E mais agora com a chegada, né, de outros jogadores da seleção uruguaia, a tendência é esse entrosamento só aumentar. E a gente espera, pessoal, que ele se entrose com a Arrascaeta, né? Que tem tudo para fazer uma dupla infernal ali, né? Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. Então esses caras estando entrosados aí, dificilmente o Flamengo vai perder, viu? Como eu falei, né? Esses caras aí se entrosando, né? E vale destacar aqui que o Flamengo ainda tem Vina, né? Para estrear. Vina eu acho que vai aumentar a consistência ali na defesa. É um jogador que marca muito bem, né? Ele não tem só como característica apoiar, mas é um jogador que marca muito bem. É um jogador que defensivamente, dificilmente você vai ver ele levar a bola nas costas, vai falhar. Claro, qualquer jogador pode falhar, isso acontece. Mas é um jogador que é constante, né? É um jogador que é da seleção uruguaia, por isso que eu digo a vocês, né? Tem tudo para esses caras aí se entrosar, né? 2 jogadores da seleção uruguaia nas laterais, 2 jogadores da seleção uruguaia no meio campo. Então tem tudo para o Flamengo se entrosar na sua defesa. Vamos ver se o Flamengo deixa esse buraco, né? Que a defesa e meio campo é um buraco do Flamengo, né? Claro, destaco aqui que está início de temporada, mas a verdade é essa, né? Eu acho que com a chegada divina isso aí melhora muito, né? E outra notícia aí, pessoal, que também a gente espera que se concretize, né? É a chegada de Léo Ortiz, né? Vale destacar que Léo Ortiz é um zagueiro que tem muita qualidade, né? Você já imaginou aí Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Matias Vina e Varela, né? Eu acho que é uma defesa já para colocar respeito, né? Aí volante, Pulgar e Gerson, né? Então, pessoal, eu acho que a chegada de Léo Ortiz é muito boa, né? Eu acho que é um reforço de peso, sim. É um jogador que chega com status de jogador para suprir, né, aquela deficiência ali que passa na defesa do Flamengo, né? O Flamengo fica muito vulnerável, né, nessa defesa. Então, com a estreia desses 2 jogadores aí, caso venha se concretizar a chegada de Léo Ortiz, acho que o Flamengo muda de patamar. Muda de patamar, assim, de 10 para 100, porque são 2 jogadores de defesa e é o principal setor do Flamengo, onde o Flamengo vem recebendo várias críticas, né? A sua defesa. Então, eu não penso 2 vezes.
Chegou esses caras aí, o Flamengo sobe seu patamar. Como dizia Bruno Henrique, é outro patamar. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Essas foram as notícias de hoje, né? Nossa opinião aqui sobre o vídeo. Espero ter agregado bastante valor ao vídeo. Peço aqui a você para deixar aí seu like, deixar sua inscrição, deixar aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu também peço a sua opinião, né? Ninguém sempre aqui fala a verdade, né? O que é que você acha aí de Vina? Chega para subir o patamar da defesa do Flamengo? Vina e Léo Ortiz, o que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião. Será que com esses 4 jogadores da seleção uruguaia, o Flamengo vai ser mais constante, tanto na defesa como no ataque, vai se entrosar mais? Também deixa aí sua opinião. E sobre Arrascaeta, pessoal, o que é que vocês acham? Vai se entrosar com o De La Cruz? Para mim sim, rápido, né? Sobre Gabigol e Bruno Henrique, o que é que vocês acham aí? Foi mal no último jogo, né? Mas saiu os principais jogadores do Flamengo, ficou eles lá na frente, só eles dois. Isso aí fica complicado. Então é isso, nação flamenguista. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, pessoal.